Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. No dia 2 de abril, nós tivemos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Esse Dia Mundial de Conscientização do Autismo, ele é estabelecido em data de 2007. O nosso assunto é exatamente este tema com vocês aqui na programação da manhã. Começando com a Ana Lu. Gostaria de saber de você, Ana Lu, a importância dessa data. Bom, Marcos, então a ideia é sensibilizar e conscientizar a sociedade, né, sobre o tema e também auxiliar no combate ao preconceito, que ainda existe. Então, sempre é importante, né, frisar que o TEA não é uma doença, e sim um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é e quais os sintomas, Ana Lu, que esse transtorno do espectro autista, assim como é conhecido o autismo, acaba apresentando? Então, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, como eu falei anteriormente, e é caracterizado por déficits na comunicação, então dificuldade de compreender, na forma de se expressar e na interação social, bem como, então, padrões de comportamentos restritos e repetitivos. Leise, quais são as causas desse tipo de transtorno? As evidências científicas disponíveis indicam a existência de múltiplos fatores, incluindo fatores genéticos e ambientais. Mas algumas teorias também apontam para a correlação entre o TEA e a exposição a agentes químicos, deficiência das vitaminas D e ácido fólico, infecções e usos durante a gestação de substâncias, além da prematuridade, quando as crianças nascem antes dos 35 semanas de vida gestacional. Bianca, os sinais de alerta que acabam aparecendo para que os pais possam reconhecer o momento de procurar ajuda para o filho. Então, como as meninas falaram, o TEA assim, é um espectro. Então, as crianças podem apresentar diversas características, né? Algumas delas podem estar presentes a partir até dos 9 meses de idade, mas a gente pode fazer um diagnóstico até os 2 anos, assim, é possível. Então, alguns sintomas que os pais podem ficar atentos é, por exemplo, se a criança, às vezes, se os pais sorriem e a criança não corresponde ao sorriso, se evita contato visual, se isola muitas vezes, não interage com outras crianças, se apresenta atraso na fala, no engatinhar, no caminhar, muitas vezes anda na ponta dos pés, acaba tendo uma hipersensibilidade a sons. Então, algumas características, né, que pode apresentar. Em relação à linguagem e à comunicação, quais são as dificuldades que são encontradas nesses indivíduos que têm o transtorno do espectro autista, Leise? Isso, eles têm um atraso na linguagem, né? E como a linguagem é precursora da fala, também a comunicação está comprometida. Então, além da socialização, que é essencial para que a fala e a comunicação apareçam, né? Essa criança tem que socializar e ter intenção comunicativa. Bianca, como é feito esse diagnóstico quando apresenta esse tipo de transtorno? E qual o tratamento mais adequado? O diagnóstico ele é basicamente por observação clínica e pela entrevista com os pais, que geralmente é quem começa a observar, né, até comentando dos sinais, né, muitas vezes também a criança ela brinca, mas de forma atípica com os brinquedos. Então pode pegar, por exemplo, um carrinho e ficar fixado lá na roda, né? Então às vezes esses sinais são os pais que percebem, ou também o pediatra que está acompanhando a criança, e também professores se essa criança frequenta alguma escola, né? Mas o diagnóstico, a gente sempre orienta, assim, que os profissionais mais capacitados para fazer esse diagnóstico é ou um neurologista ou um psiquiatra infantil. E o tratamento, ele é multidisciplinar, mas vai depender das características que a criança apresenta. Então, assim, nós vamos observar, né, através disso, falando do espectro, então, o que cada um apresenta, e aí, a partir disso, a criança vai ser atendido pelo profissional que necessita, né? Então, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, dependendo da necessidade. No caso da PAI, até 4 anos também a gente tem o trabalho de estimulação precoce.
Bianca, quem apresenta esse tipo de transtorno, muitos casos acabam aparecendo que eles são sensíveis a ruídos, né? Como som, esse tipo de coisa, gritos, né? Isso acontece com frequência? Sim. Pode ser tanto com ruídos muito fortes que eles não gostam e eles se desorganizam, ou também eles podem, que aí é outro sinal de alerta, que a gente pode muitas vezes chamar, fazer barulho e eles não dão bola, né? Eles ignoram, assim, então pode ser tanto hipersensibilidade ou hipossensibilidade. Mas o que a gente vê com maior frequência é a hipersensibilidade. Então, quando tem ruídos muito fortes, eles acabam tapando os ouvidos, enfim, porque não gostam, né? Se desorganizam quando tem muitos barulhos, porque eles não conseguem discriminar os sons. Então, na cabeça deles, né, o funcionamento cerebral, esses sons, eles acabam se misturando. Então, eles não conseguem discriminar, né? E aí, por isso que eles acabam demonstrando muita agitação. Até a questão do tratamento, né, a medicação, não existe uma medicação específica para o TEA. Então, vai ser dependendo também dos sintomas apresentados. Então, se tem agitação, se tem desatenção, dependendo do que cada criança apresentar, vai ser feito o tratamento adequado. Dalu, os números mostram que, infelizmente, no mundo vem subindo as estatísticas em relação a casos de pessoas que têm o transtorno do espectro autista, o conhecido autismo. Atualmente, qual é a prevalência do transtorno na população? Isso, Marcos, esse número vem aumentando, então, progressivamente, né, nos últimos anos, e os últimos dados trazem que 1 a cada 44 crianças, então, apresentam sinais, características do TEA. Leise e Bianca, como é o trabalho desenvolvido por vocês na APAE? A Leise como fonoaudióloga e a Bianca, juntamente com a Dalu, como psicólogas que fazem esse trabalho importante. Então, como eu falei, vai depender da necessidade de cada criança, né? Mas, basicamente, dentro da psicologia, a gente procura trabalhar com a regulação emocional. Então, geralmente, as crianças com TEA têm essa dificuldade de expressar sentimentos, de reconhecer os sentimentos das outras pessoas. Então, a gente tenta explorar essa questão emocional. A gente trabalha também com o manejo comportamental. Então, que nem eu falei, às vezes, a questão da agitação, da desatenção, o que acaba interferindo, inclusive na aprendizagem, né, já que eles estão dentro da APAE, que também tem a escola. A gente trabalha com orientação aos pais, que também tem um papel fundamental nisso tudo. E também a gente auxilia com o brincar, né? Porque, que nem eu falei, eles acabam, às vezes, se interessando por questões atípicas, né, na brincadeira, e aí eles acabam não tendo desenvolvido, assim, essa parte da criatividade, né? Então, por exemplo, de pegar a panelinha e fazer uma comidinha, né? De passar lá o carrinho como se estivesse na estrada. Então, a gente auxilia no simbolismo. E através do brincar também vai se estimulando a linguagem para depois vir trabalhar a comunicação. Tanto faz é oral, gestual ou a comunicação alternativa. O que importa é essa criança interagir e socializar, né? E meninas, esse distúrbio, ele é mais frequente em meninos ou meninas? É em meninos. Os números apresentam em meninos os dados. É o número mais alto, então, em relação a casos que acabam afetando os meninos. Tanto que a cor azul, né, que é a cor representativa do autismo, é justamente por causa disso, porque a prevalência é maior em meninos, mais ou menos uma proporção de 4:1. Então, de 4 meninos para 1 menina, por exemplo. E o aprendizado de uma criança que tem esse transtorno na escola, como é que é esse aprendizado? Então, essa criança vai ter diversas formas de ter acessado o seu conhecimento, porque cada um aprende de um jeito, assim como as outras crianças. Mas como eles têm toda essa dificuldade de interação, de manter a comunicação, de se expressar, a aprendizagem é realizada de acordo com cada criança. A professora que está com essa criança busca realizar as atividades de formas diferenciadas através da parte sensorial, do brincar, da parte lúdica. E o relacionamento com os pais, Bianca? E até, só deixa eu acrescentar uma coisinha no que a Leise estava falando, que também vai depender do grau de funcionalidade, né? Às vezes a gente fica muito preso a aprendizagens de escola, né? De, aprender uma letra, aprender um número, mas às vezes para essas crianças é mais importante daqui a pouco ela saber se vestir, né? Ela saber escovar o dente, ela saber tomar banho sozinha, né? Então, a gente tem que ver sempre assim, o que a gente precisa ensinar primeiro para depois pensar numa questão de aprendizagem escolar.
né? E em relação aos pais, eu comentei isso com a questão da síndrome de Down também, que a gente veio falar aqui, né? Que assim, a gente fica meia hora num atendimento, né? Às vezes se tem outros atendimentos um pouquinho mais, a professora, às vezes, né, na sala de aula, mas o papel fundamental é dos pais, que ficam com as crianças, né, o resto do tempo. E eu sempre digo, a gente tem que aprender a falar a mesma língua, né? Não adianta a gente falar algumas coisas lá nos atendimentos se isso não é fortalecido em casa. Eu gosto de brincar assim, falo para as crianças, falo para os pais, que o que eles falam tem poder, né? O que os pais falam para uma criança tem poder. Então, mesmo que a psicóloga fale, que a fono fale, né, que outros profissionais falem, se os pais não seguirem isso, não falarem da mesma forma, a criança vai continuar seguindo, né, o que os pais falam. Então, por isso que a gente precisa fazer esse trabalho em conjunto. E há pessoas, vocês que trabalham nessa área, que acabam se destacando, né, em atividades como nós, que não temos esse tipo de transtorno, muitas vezes não conseguimos fazer. E eles acabam se superando e fazendo muito melhor do que qualquer um de nós. Que bom, Marcos, que tu tocou nesse ponto, porque às vezes muitas pessoas ainda têm aquela imagem do autista severo, que tem que ficar preso em casa, que não tem um bom funcionamento, que não trabalha, que é agressivo, né? E na verdade isso se tem mudado, assim. Tanto que um exemplo desse autofuncionamento dentro do TEA é o Messi, né? Falo muito do Messi, que se a gente for ver, ele tem jogadas parecidas antes de fazer o gol, né? Então ele tem um desempenho além da média, assim, né? E muitos, existe isso, né? Muitos têm um funcionamento além em algumas áreas. A gente diagnostica o TEA porque vai ter essas características que a Ana Lu trouxe, de dificuldade de interação social, às vezes de se comunicar, não vai fazer contato visual, mas que tem alguma área, né? Porque quando a gente fala de inteligência, não é só, por isso que eu falei, né? Não é só inteligência lá da escola, são inteligências múltiplas. Pode saber tocar um instrumento musical, pode saber um esporte, né? Então, tem algumas pessoas, ou falar uma outra língua, né? Às vezes a gente vê muitas crianças que falam inglês. Eu já vi crianças que não falavam direito português, mas falavam grego, né? Então, às vezes a gente acaba encontrando, assim, né? Pessoas com altas habilidades. E muitas vezes isso não existe uma explicação lógica, né, para esse tipo de incidência que acontece, que as pessoas que têm esse transtorno acabam se superando, inclusive, como você salientou, com línguas que não é costumeiramente faladas, né, no cotidiano. Isso tem a ver com o funcionamento cerebral, né? E às vezes, assim, a gente pode ter dificuldade numa área e se sobressair em outra, né? Então, no momento em que daqui a pouco se eu tenho um cognitivo mais preservado daqui a pouco, né? Porque aí também é importante, nem toda a criança ou a pessoa com TEA tem uma deficiência intelectual, né? Isso é um mito, que às vezes as pessoas acham que, porque tem TEA, então tem o cognitivo alterado, né? E às vezes não, tem um cognitivo muito bom. E aí, se a gente às vezes não interage com outras pessoas, a gente também acaba se sobressaindo em outras áreas, né? Esses trabalhos que vocês realizam é feito de forma individual ou em grupos? Nós fizemos geralmente de forma individual, mas acontecem atendimentos conjuntos dependendo do que a criança necessita no momento. Mas o que é importante salientar é que a estimulação precoce é essencial. Quanto antes forem identificadas esses sintomas e características, a criança precisa ser estimulada. Então, assim, a família fique atenta e procure ajuda. Há uma evolução gradativa nos quadros que se apresentam, Bianca e Ana Lu? Então, na verdade, assim, a gente tem alguns graus, né, de autismo, mas sim, a gente pode, que nem a Leise falou, a importância da estimulação. Quanto mais essa criança for trabalhada, for estimulada, a criança não vai deixar de ser autista, né? TEA não tem cura. Uma vez que tu tem o diagnóstico, tu vai ser para sempre TEA. Mas a gente pode sim tornar essa criança mais funcional e ela reduzir, digamos assim, antes ela tinha uma característica mais severa, mais moderada, enfim, e conseguiu se organizar um pouco melhor e diminuir isso, né? Com medicação, com as intervenções das terapias, né? Então a gente pode sim tornar essa pessoa mais funcional. E meninas, há um caso de família, por exemplo, que seja hereditário, mais de que uma criança ou uma pessoa tem esse tipo de transtorno?
Na verdade, assim, por mais que as causas, né, que nem a Leise falou, sejam várias, a gente sabe que sim, hoje tem o componente genético, né? Então, no caso do TEA, sim. Agradecendo mais uma vez a presença de vocês que vieram na outra oportunidade comentar sobre síndrome de Down, dessa vez um outro assunto que não é muito comentado, mas que é muito importante, que é o autismo. Obrigado pela participação mais uma vez. Ana Lu Freitas, uma das psicólogas da APAE, um bom dia e um bom trabalho. Obrigada, Marcos. Obrigada pelo espaço mais uma vez. Bianca, bom dia, bom trabalho também. Muito obrigada, Marcos. Bom dia a todos. Leise, mais uma vez agradecendo a sua participação, parabenizando pelo trabalho que vocês desenvolvem, sempre em equipe, todos os profissionais da APAE aqui de Serafina Correia. Um bom dia e um bom trabalho para todo o pessoal aí da APAE de Serafina Correia. Obrigado para ti e para todos os radio ouvintes também. Um ótimo dia.